Bom dia, rapaziada do uniforme. Estou trazendo aí para vocês a minha aula Baixa Idade Média, Transformações no Mundo Feudal. É uma aula para 700, é a aula 04 do B2, é uma aula de 3 semanas. Possui 12 conceitos históricos e o maior deles é Cruzadas. Ele possui 881 símbolos e o tempo aproximado de produção historiográfica dele é de 23 minutos e 12 segundos. Agora a gente vai passar aí para o outro lado, onde eu vou apresentar o arquétipo e vou fazer o comentário de cada um dos conceitos históricos. Vamos junto. Então, rapaziada, meu primeiro conceito histórico dessa aula é Urbano II. As cruzadas foram convocadas por esse Papa em 1095, que conclamou todos a se mobilizarem e a vingarem os lugares sagrados, em troca da libertação dos pecados. Os nobres viam uma forma de ampliar seus domínios. Os mercadores da Península Itálica pensavam retomar o comércio com a Ásia Menor pelo mar Mediterrâneo, controlado pelos árabes. Os servos e camponeses imaginavam a possibilidade de obter riqueza. Meu segundo conceito histórico é Cruzadas. Ocorrida em 1096, sua meta e das outras 7 que se seguiram era livrar do domínio islâmico a cidade de Jerusalém. A primeira cruzada, 1096-1099, liderada por nobres vindos de várias partes da Europa, conseguiu conquistar Jerusalém até a retomada de Saladino e seus guerreiros. A segunda cruzada, 1147-1149, liderada pelo rei da França e o imperador da região onde é hoje a Alemanha, foi derrotada. A terceira cruzada, 1189-1192, conhecida como Cruzada dos Reis, Ricardo, Coração de Leão, da Inglaterra, Filipe Augusto, da França, e Frederico Barba-Ruiva, da Germânia. Os cruzados estabeleceram um acordo com os muçulmanos, que há muito já haviam reconquistado Jerusalém. O acordo permitia aos cristãos realizarem peregrinações a Jerusalém novamente. A Quarta Cruzada, 1201-1204, motivada por interesses econômicos, os comerciantes de Veneza exigiram que atacassem Constantinopla, porque eram seus concorrentes no comércio. E assim foi feito até 1270, onde nenhuma das 8 cruzadas conseguiu atingir seu objetivo principal. Notem que desse conceito histórico é gerado a causa de todos os conceitos históricos pertencentes a essa aula, Baixa Idade Média, Transformações no Mundo Feudal. E assim eu passo a discorrer sobre o meu terceiro conceito histórico, inovações agrícolas. Conhecidas pelo contato estabelecido com outros povos nas cruzadas, contribuíram para o aumento da produtividade. O uso da coelheira, arreio em forma de coleira que não sufocava cavalos, e da ferradura, para proteger os cascos dos cavalos. A utilização de arados de ferro, que sulcavam a terra mais profundamente. Foram criados o moinho d'água e o moinho de vento. Surgiram os processos de secagem de pântanos, de arroteamentos, para cultivo de terras antes não cultiváveis, bem como a rotação trienal. Divide-se a terra em 3 partes e a cada 3 anos deixa-se uma delas em repouso.
No conceito número 4, revigoramento do comércio. Com o aumento da oferta de alimentos, muitos camponeses se tornaram mercadores ambulantes. Passaram a trocar o que produziam por artigos produzidos por outros. Cidades novas e antigas. As cidades eram pequenas, com poucos moradores. A partir do século XI, cresceram e novas cidades surgiram ao redor das feiras. Outras às margens de rios e outras ainda em torno do castelo de um nobre. Os novos núcleos urbanos foram denominados burgos. Eram cidades muradas, onde se desenvolviam o comércio e o artesanato. O comércio passou a envolver pessoas das mais distintas regiões, cada qual com sua moeda. Diante disso, comerciantes passaram a efetuar a troca de moedas. Meu quinto conceito histórico, feiras, está diretamente relacionado à cidade nova, bem como o revigoramento do comércio. Estabeleceram-se rotas comerciais a fim de abastecer diferentes regiões. No cruzamento das rotas, esses produtos eram vendidos. As mais importantes, Champagne, no interior da França, e a de Flandres, no norte europeu. Duravam de 15 a 60 dias e aconteciam uma ou duas vezes por ano. Carta de franquia. Grande parte das cidades medievais se localizava nas terras de um conde, duque ou bispo, a quem os moradores tinham de pagar impostos e prestar serviços gratuitos, como consertar estradas e pontes. Para se libertarem desse controle e obterem sua autonomia, compravam um documento que dava a eles o direito de administrar o local. Intensificação do comércio com o Oriente. Gênova e Veneza tinham no comércio sua principal atividade econômica, e a conquista de alguns portos do Oriente despertou nos europeus o gosto pelas especiarias, como pimenta, cravo, açúcar, arroz, canela, e também outros produtos, como marfim, perfumes, tecidos, tapeçarias, que chegavam a ser tão caros e raros que muitas das vezes eram utilizados como moeda. Liga Hanseática. Produtores e mercadores do norte da Europa participavam de uma rede de comércio independente, que levou as cidades envolvidas a organizar uma entidade para garantir vantagens e lucros sobre os negócios. Essa associação conseguiu eliminar os concorrentes e impor os seus preços em mais de 200 cidades. Corporações de ofício. Os comerciantes e artesãos passaram a se associar para proteger seus interesses. Eram organizadas segundo uma rígida hierarquia. No topo achava-se o mestre, dono da oficina, que junto a outros mestres controlava a corporação. Abaixo dele encontravam-se os companheiros ou oficiais, remunerados de acordo com a jornada de trabalho. Daí, serem chamados também de jornaleiros. Além desses, os aprendizes, jovens, que em troca de trabalho recebiam casa, comida e aprendiam o ofício. Com o tempo, também passaram a realizar empréstimos de dinheiro e viagens para regiões distantes, onde aceitavam depósitos em dinheiro para a troca no ponto de chegada. Peste negra. A partir de 1300, os prolongados períodos de fome provocou o aumento da mortalidade. O clima europeu se tornou mais frio e mais úmido.
o empobrecimento dos solos e o crescimento da população contribuíram para doenças e epidemias. Entre 1348 e 1351, a peste bubônica ou negra, doença altamente contagiosa e infecciosa, transmitida pela pulga do rato, que provoca febre e bubões escuros nas virilhas e axilas. Proliferou, inicialmente, em cidades em que as condições de higiene e de alimentação eram péssimas e, posteriormente, se alastrou por toda a Europa, dizimando 1/3 de sua população. Assim, o descontentamento do povo em relação à Igreja cresceu, pois o clero se mostrava falível. Revoltas camponesas, fome, peste, mortalidade e as guerras levaram à diminuição da população e, consequentemente, a mão de obra europeia, o que levou os senhores feudais a explorar ainda mais os camponeses, por meio do aumento de imposto e proibindo-os de abandonar os feudos. Isso ocasionou protestos. Como represália aos desmandos, queimaram propriedades, chegando a assassinar alguns senhores feudais. Em 1378, em Florença, os trabalhadores têxteis tomaram o edifício da senhoria e depredaram as residências dos cidadãos ricos. Logo depois, passaram a fazer parte do governo. No ano de 1381, na Inglaterra, destruíram os castelos, apoderaram-se do gado e dos bens dos senhores e queimaram os documentos em que estavam anotados os impostos dos camponeses. Nas regiões de Essex e Kent, os camponeses atacaram e conquistaram, provocando mortes e saques. E assim, rapaziada da 700, eu termino meu comentário sobre a aula Transformações no Baixa Idade Média, Transformações no Mundo Feudal. E agora a gente passa aí em sala de aula para fazer essa parte da produção historiográfica, ou seja, vamos escrever. E nesse processo da escrita, inevitavelmente, vamos trabalhar autonomamente, apreendendo o conhecimento. Boa escrita para vocês, nos vemos na próxima.